Os poderes da fruta do Luffy são praticamente a coisa mais importante de toda a história em One Piece. Só que, durante muito tempo, achamos que o Luffy era alguém tão determinado e destemido que conseguia superar repetidamente os fracos poderes da sua fruta da borracha, enfrentando inimigos com habilidades muito mais fortes ao longo da maior parte da história. Até que, em sua batalha épica contra o Kaido, descobrimos que, na verdade, era exatamente o contrário. Na realidade, o Luffy sempre foi a pessoa com possivelmente a Akuma no Mi mais poderosa da história, que permite transformar qualquer coisa que ele imaginar em realidade. Mas isso deixa uma pergunta interessante no ar que todo verdadeiro fã de One Piece já se fez. Será que nosso menino borrachudo conseguiria se adaptar em qualquer situação, mesmo que ele comece, vamos dizer, com outra Akuma no Mi? Dessa vez, continuando com o nosso quadro, nós vamos fazê-lo comer uma fruta que faça contraste com sua personalidade caótica e explosiva. Sim, lá vem aquela perguntinha. Como seria se o Luffy tivesse comido a fruta do gelo em One Piece? Primeiramente, vamos assumir que nesse universo, Luffy não só irá seguir com os poderes diferentes, como também o seu começo mudará. Um certo dia, quando o Dragon teve que abandonar o filho para seguir sua jornada como líder do exército revolucionário, Garp ficou furioso. Não só porque o Dragon tinha traído a marinha e agora era um criminoso procurado, como também ele havia abandonado o próprio filho sob pretexto de protegê-lo. Garp ficou ressentido, mas ao invés de descontar a raiva caçando o próprio filho, ele preferiu apostar na próxima geração. Ele jurou que criaria e treinaria o Luffy para que ele se tornasse o maior marinheiro de todos os tempos e que seus ideais de justiça fossem os mais puros que o mundo já viu, mesmo trabalhando para um governo corrupto. Para o vice-almirante, a única maneira de desconstruir o mundo em que eles vivem é destruindo tudo de dentro para fora. Nesse momento, Garp levou o Luffy para uma das bases da marinha e o treinou incansavelmente. Dia após dia, meses após meses e anos após anos. Só que, obviamente, as coisas não sairiam como o velho imaginava. Uma certa feita, quando Luffy completou 10 anos, ele começou a questionar o seu avô sobre o mundo. Ele perguntava por que os piratas eram os vilões e a marinha os mocinhos. Só que, em várias situações, ele já havia presenciado marinheiros destruindo, saqueando e até mesmo fazendo coisas impensáveis. Garp não respondia, apenas sonhava com o dia em que seu neto percebesse que a liberdade tinha um preço e que era muito melhor abrir mão de parte dela para mudar o mundo. Infelizmente, ele não poderia estar mais enganado, porque tudo estava prestes a mudar. Durante uma missão da marinha, o velho estava junto de um dos seus pupilos, Kuzan, que era o possuidor de uma poderosa logia, a Hie-Hie no Mi. Porém, a missão havia falhado. A marinha tinha sido emboscada por ninguém menos do que o Yonkou Kaido e seus homens. Garp conseguiu ferir o Rei das Feras gravemente, mas Kuzan não conseguiu escapar. Ele tinha sido alvo de um poderoso ataque envolvido em Haki do Rei avançado, lançado pelo próprio imperador. O vice-almirante então voltou para casa cansado e se sentindo culpado. Ele havia perdido um precioso amigo e discípulo, pois não havia calculado os riscos. Com a mente perturbada, Garp não prestou atenção em seu neto que já havia bolado um plano para fugir, só que o que ele não contava é que antes o pequeno chapéu de palha sem chapéu iria parar no armazém da marinha. Lá foi o canto que estava o caixão com o corpo do Kuzan. Várias flores e outras plantas haviam sido colocadas ao redor para adornar. Aparentemente, o marinheiro tinha muito potencial e era adorado. Só que quando se aproximou, Luffy tomou um susto. Uma das plantas começou a se transformar e virou uma fruta. O pequenino coçou os olhos pensando que tinha batido a cabeça e estava alucinando. Mas ao tentar pegar a fruta, ela não desapareceu, provando assim que tudo aquilo era real. Luffy é um D, e significa que ele é sempre sorridente e brincalhão, fora que se colocarmos na conta que ele é neto do Garp, podemos adicionar impulsivo e levemente caótico às suas características inatas. Por conta disso, ele pensou, que mal pode haver em eu comer isso daqui, né não? Porém, no momento em que sua mordida encaixou na fruta e ele engoliu o pedaço, sua vida mudou para sempre. Em poucos instantes, ele saiu correndo gritando que estava com frio, e a cada passo que dava, ele congelava tudo ao seu redor. Luffy treinou pesado com Garp, mas por ainda ser muito pequeno, seu domínio de Haki era muito baixo. Ele apenas estava no início do seu despertar. Contudo, isso não o fez pensar duas vezes sobre fugir. Ele continuou correndo até que em cima de um prédio seu avô grita, mandando ele voltar e perguntando se a criança sabia o que estava fazendo. Só que o Luffy apenas olhou para trás sem parar e com um sorriso no rosto disse: "Tudo bem, eu cansei de ficar preso, eu vou viver e presenciar o mundo com meus próprios olhos. A gente se vê por aí, velhote." Nesse momento, Luffy congela o portão da base da marinha e o quebra, abrindo o caminho direto para o porto onde um barco o esperava. Sem nem pensar duas vezes, ele entra e segue viagem. Nesse momento, uma neve começa a cair
mesmo em meio ao verão. Garp fica furioso e confuso com o que acabou de acontecer, mas por algum motivo ele não seguiu seu neto. Afinal, ele sabia que o inverno que precede a liberdade tinha acabado de começar. Depois de partir sem rumo, Luffy não sabia o que fazer. Ele não tinha conhecimento de navegação básica nem comida para sobreviver a uma longa jornada. Fora que ele era apenas uma criança de 10 anos. Diante dessa situação, nosso protagonista precisaria crescer, conhecer pessoas e alimentar sua vontade de ser livre. Por isso que pouco tempo depois dele ter entrado no seu barco e começado a rumar sem destino, ele quase naufragou. Porém, por conta dos seus poderes de gelo, inconscientemente ele começou a congelar o oceano ao seu redor. Assustado, sabendo que morreria se caísse no mar, ele começou a andar em frente enquanto seus novos poderes o salvavam. Depois de seguir por quase um dia inteiro, Luffy estava com sede, com fome e quase desmaiando até que enfim avistou uma terra. O lugar parecia um deserto e tinha areia para todo lado. Cansado, o Chapéu de Palha sem chapéu chegou até a praia da ilha e desmaiou. Quando acordou, uma menina de cabelo azul estava olhando para ele, cutucando seu rosto com um pedaço de pau. Como vocês já devem ter percebido, Luffy chegou em Alabasta e a princesa Nefertari de Vivi achou ele deitado. Depois de perceber que aquele menino era inofensivo, Vivi o colocou em cima do Karoo e juntos foram até o palácio. Lá, o protagonista foi muito bem recebido, ou seja, com muita comida. A princesa ficou do seu lado, perguntando seu nome, de onde ele tinha vindo e por que ele tinha aparecido no meio da praia. Luffy mandou ela calar a boca porque ela falava demais e o que claramente a deixou furiosa. Essa dinâmica continuou até que finalmente nosso menino de gelo explicou o que tinha acontecido. No fim, Luffy decidiu ficar em Alabasta porque não tinha quem o levasse para uma aventura. O Rei Cobra, gentil do jeito que sempre foi, disse que não poderia deixar uma criança navegar por aí sem rumo. Com isso, mesmo sem ter alguém especificamente para treinar o haki do protagonista, ele tinha o Pel e o Chaka para ensinar o básico de treinamento de combate. Diante dessa situação, Luffy passou anos aperfeiçoando o controle da sua logia, mas sempre que podia tentava não depender tanto dela. Finalmente, com 17 anos, chegou o momento dele partir, só que dessa vez ele tinha sua amiga de infância que não o deixaria sozinho. Vivi e Luffy se tornaram muito próximos e, como sabemos, a princesa possui um lado aventureira. Na linha do tempo original, basicamente ela só não foi junto do Chapéu de Palha porque eles não queriam que ela se associasse a piratas e colocasse o país em risco, principalmente depois de tudo que aconteceu com o Crocodile. Falando nele, aqui no nosso universo, o primeiro desafio do protagonista seria exatamente no país em que cresceu. A Baroque Works se instalou em Alabasta e o Chichibukai Sir Crocodile abusava de todos. Mas não por muito tempo. Por mais que os corsários sejam literalmente membros do governo, Luffy não tava nem aí. Ele era apenas um convidado da família real. Eles haviam lhe dado comida e abrigo por 7 anos, e isso, meus queridos, para o nosso protagonista, é o significado de amizade. Antes que Vivi perdesse a cabeça e tentasse virar membro da Baroque Works, Luffy foi até a porta do Crocoboy e literalmente entrou chutando tudo. A luta entre os dois foi feroz, só que, como vocês podem imaginar, pelo Luffy possuir a logia do gelo, ele tinha vantagem contra seu adversário. Mesmo que a fruta da areia fosse perigosa e pudesse desidratar o corpo do protagonista, isso não foi o suficiente. Usando seus punhos de gelo, ele acertou o Crocodile diversas vezes como se fosse uma metralhadora, para no fim ele agarrá-lo e congelar todo o seu corpo, deixando só a cabecinha para fora. Com isso, Alabasta estava salva e longe dos domínios do Crocoboy. O restante dos membros da Baroque Works fugiram e aqueles que tentaram se rebelar caíram. Vivi e Luffy então partiram para sua aventura, mas do nada uma outra pessoa apareceu em seu barco. Essa era a Miss All Sunday, também conhecida como Nico Robin, que ficou extremamente curiosa para saber como Luffy tinha conseguido aqueles poderes de gelo. Afinal, lembre-se, na história original, Aokiji já salvou durante o incidente de Ohara. O protagonista então explicou que comeu essa fruta em cima de um caixão, o que chocou a arqueóloga que chorou olhando para cima. No fim, ela se juntou à tripulação e agora os três estavam prontos para navegar pela Grand Line. Pouco tempo depois, um jornal chega dizendo que um tal de Ace havia sido capturado e estava prestes a ser executado. Luffy se lembra que seu avô havia falado sobre essa pessoa, pois sempre que tinha tempo livre, ele ia até um vilarejo no East Blue visitá-lo. Curioso, Luffy propõe para os seus companheiros irem até essa guerra porque ele queria ver o seu avô e mostrar o quão forte tinha ficado. Fora que o imperador iria aparecer, e isso era uma ótima oportunidade para ele ver o quão forte essa pessoa era. Chegando em Marineford, o Luffy apenas observa de longe, até o momento em que o Barba Branca usa seus poderes devastadores para criar vários tsunamis. Ali, o Chapéu de Palha sem chapéu viu uma oportunidade. Ele congela uma das ondas e sai surfando nela até chegar na plataforma de execução, surpreendendo todos que estavam presentes. Ao ver poderes de gelo serem usados, Garp fica incrédulo porque sabia de quem se tratava. Por sua vez, rindo e se achando, Luffy grita que seu nome é Monkey D. Luffy e que ele será o rei dos piratas. Rapidamente, o menino de gelo congela as algemas do Ace e o liberta, fazendo com que juntos derrubem os marinheiros e comecem a correr. Garp até tenta se colocar na frente,
forte, mas ele não tinha motivação para lutar. Por isso, Luffy apenas escorrega por debaixo das pernas do velho e o prende no chão com seu gelo. Do outro lado, Barba Branca estava surpreso, ele não sabia o que tinha acontecido, mas ordena que todos recuem. Surgindo das sombras, vendo que não tinha mais o que fazer, o Barba Negra aparece tentando provocar o Newgate a lutar contra ele. Afinal, seu plano havia falhado, mas ele não se daria por vencido. Teach precisava da Gura Gura no Mi. Do outro lado do campo de batalha, chegando um pouco mais longe, Robin usa seus poderes para colocar o Ace em cima do Karoo. Luffy ordena para que seus companheiros continuem correndo e ele parte para cima do Barba Negra com sangue nos olhos. Por mais que não conhecesse, Luffy sentiu que aquela pessoa era perversa e isso ele não poderia admitir. O Chapéu de Palha Sem Chapéu congela boa parte do terreno que envolvia o Yonkou e pede para que ele saia do caminho enquanto ele segurava aquele grupo. Uma luta então começa, mas uma coisa não estava nos planos do Luffy: os poderes da Yami Yami no Mi. Quando o protagonista tentou encurtar a distância para atacar, Teach o segurou e naquele momento tudo parecia diferente. Seu corpo não era mais de gelo e seus poderes haviam sumido. Na sequência, o soco que o Luffy tomou naquele momento doeu intensamente. Foi um golpe que ele nunca havia levado. Sangrando e sem entender o que havia acontecido, Luffy sabia que precisava recuar. Ele tentou, mas a Akainu se pôs no seu caminho. Matar o filho do Dragon seria um prêmio de consolação. Afinal, sozinho ele tinha acabado com a armadilha da marinha. Alguém perigoso assim não poderia ficar vivo. Portanto, nesse momento, o Luffy apenas viu um punho gigantesco de um magma vindo em sua direção, quando de repente um som de espada ecoa. Abrindo os olhos, um homem ruivo usando um chapéu de palha estava na sua frente, segurando facilmente o ataque do almirante. Shanks havia chegado e temos então a repetição do que aconteceu originalmente. Luffy, aliviado, desmaiou, só que quando acordou, o ruivo estava na sua frente, o elogiando pela sua coragem e pelos seus resultados. Naquele momento, como presente, ele colocou o chapéu de palha do lado da cama, dizendo que um dia tudo fará sentido e que nesse momento ele pode devolvê-lo. Depois disso, o imperador apenas foi embora sorrindo como se pudesse ver o futuro. Se bem que na verdade ele pode. Depois de se levantar, Luffy percebeu que estava no Mob Dick e uma festa estava rolando. Até porque o Ace havia sido libertado e as baixas tinham sido mínimas. Barba Branca chamou o Chapéu de Palha, agora com chapéu, e o agradeceu por tudo o que havia feito. Em resposta, Luffy apenas disse que queria ver quem era o homem que o avô sempre cuidou e o chamou para seu bando. Newgate riu, mas rapidamente ficou sério, pegou seu absinto e bateu no chão, liberando sua aura de haki intimidadora. Nesse momento, o Yonkou perguntou se o Luffy realmente achava que as coisas iriam sair da forma que ele esperava e que obviamente o mundo precisava lhe ensinar uma lição. Em contrapartida, o protagonista apenas riu, comeu um pedaço de carne e disse que sim, que ele iria ser o rei dos piratas. Olhando aquele chapéu de palha e a maneira que aquele jovem se comportava, Barba Branca não podia deixar de notar a semelhança que ele tinha com o Roger. Diante disso então, ele ordenou que o Ace passasse um tempo como membro do Chapéu de Palha para testar, mesmo contra a vontade do Punho de Fogo. Segundo Newgate, se ele achasse que o jovem não era digno, ele poderia apenas ir embora. Porém, antes desse grupo se reunir, eles precisavam passar por um treinamento, afinal, o novo mundo seria cruel com eles. O tempo se passa e depois de 2 anos, o novo grupo partiu e se aventurou. Ace e Luffy eram como o Yin e o Yang, fogo e gelo, nada poderia ficar em seu caminho. Seus hakis foram completamente despertados pelo treinamento do Barba Branca e eles sempre treinavam uns contra os outros. Vivi e Robin também tinham ganhado experiência durante esse período e agora eram ótimas em suas respectivas posições. O resultado disso foi tão bom que durante a guerra contra os Yonkous, Ace derrotou Big Mom e Luffy venceu o Kaido. Não foi um duelo fácil, mas com a ajuda da Yamato e dos Bainhas Vermelhas, tudo foi possível, principalmente porque Ace e Luffy despertou suas Akuma no Mis. Falando nela, Yamato também se juntou ao bando porque ela teve seu reencontro com o Ace. Agora, essa tripulação tem um belo nível de poder, mas não podemos esquecer do Jinbe. Depois que a Big Mom é derrotada, ele percebe o quão incrível o Luffy é. Fora que o Tritão já conhecia o Ace e o Barba Branca, afinal, como o Imperador não morreu, a Ilha dos Tritões continuou sendo seu território. Da mesma forma que o Punho de Fogo agora servia sob a bandeira do Luffy, Jinbe decidiu que faria o mesmo. O grupo então avança por Elbaf, lida com os Cavaleiros Sagrados e recruta um Loki para o seu bando. Só que o príncipe amaldiçoado tem que navegar no seu próprio navio porque ele tem incríveis 60 metros de altura e isso faz o grupo ser reconhecido ainda mais. Imagina só que cena bizarra, 2 navios andando de lado a lado, só que com uma grande diferença. Um é gigantesco e outro é pequenininho. Obviamente, o Big News Morgans ia ter uma bela manchete para escrever. No fim, com a ajuda da Robin e da Vivi, os mistérios do mundo são resolvidos. A família Nefertari D traiu o governo há 800 anos atrás. Diante dessa situação, só faltava um desafio: enfrentar o Barba Negra mais uma vez. Só que quem se vinga é o Ace dando o golpe final. Na sequência, o Rei dos Piratas é decidido por unanimidade. Todos sabiam que o momento havia chegado. Luffy foi o inverno que precedeu o amanhecer do mundo.
Laugh Tale estava nevando nesse momento. E foi também nessa ilha que tivemos o palco da guerra final, onde os aliados lutaram contra Imu e seus demônios. No fim, Luffy partiu como um meteoro congelado para cima do governante supremo e depois de 7 dias e 7 noites, os dois caíram, mas apenas um corpo estava sem vida. Imu não tinha um coração. No lugar, havia apenas um buraco formado onde o punho do Chapéu de Palha atravessava congelando. O embate foi tão brutal que o Luffy perdeu um dos seus braços na luta. Porém, isso era um preço baixo a se pagar pelo que estava por vir. A neve deu lugar ao sol e o brilho das partículas de gelo formaram um arco-íris. Sim, no fim, o Rei dos Piratas havia vencido e o mundo finalmente estava liberto.